Hey guys! Tinha aqui o negócio no cabelo pra ajeitar, a loucura. Welcome! Bem-vindo! A gente está na nossa aula o quê? Essa aula é uma aula especial para aquelas pessoas que não conseguiram a notinha básica na prova parcial. Eu espero que ninguém esteja assistindo essa minha aula, né? Porque é uma aula que eu gostaria que ninguém assistisse. Mas se por acaso você não conseguiu a nota, chegou o seu momento aí para a revisão de recuperação. Eu espero que você consiga recuperar. E aí, let's begin? Aula 35.1 de revisão de recuperação. Diminuir aí os teminhas da nossa aula, certo? Vamos ter aí 3 aulas apenas para a gente relembrar. Então, a aula sobre frequência do título How Often Does It Happen? Que a gente viu vocabulários de hábitos saudáveis e advérbios de frequência, certo? Ainda ligado lá com o nosso Simple Present. Também a gente viu sobre a aula do How Do You Feel Today? Como você se sente hoje? Onde falamos sobre partes do corpo, problemas de saúde, né? Parts of the body, health problems. E o verbo modal should para pedir conselhos. E a aula What's Happening? O que está acontecendo? Onde a gente viu o Present Continuous. Parte 2, ações que acontecem no momento da fala. Muito bem. Então, olha só, vamos lá, aula 21.1. Temos a pergunta, how often does he cook his own food? Então, com que frequência? Toda vez que você quer perguntar com que frequência, você vai usar esse how often. How often, beleza? Com que frequência? Aí logo em seguida vem a questão da pergunta com simple present. Aqui a pergunta na terceira pessoa do singular. Does he cook? Ele cozinha sua própria comida. How often does he cook his own food? E aí eu tenho 2 dias da semana apenas com X, que é o Monday e o Saturday. Provavelmente ele deve fazer marmitas na Monday para Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Acredito, né? Na Saturday faz uma comidinha básica e talvez no Sunday, no domingo, ele peça uma marmita, por que não? Ou então ele vai comer num restaurant, né? A pessoa chique vai comer fora. Então, olha só. He cooks his own food twice a week. Ele vai fazer o quê? A gente está falando aqui sobre frequência e tem aquela palavrinha de frequência que a gente usa para falar quando uma coisa acontece 2 vezes. Então, a palavra é essa, twice. Twice, 2 vezes. Então, ele cozinha sua própria comida 2 vezes na semana, a week. Lembrando que aqui cooks vem do verbo to cook, cozinhar. E eu tenho aquela questão de você deixar o S no final, quando é terceira pessoa do singular, a flexão verbal vai acontecer no meu verbo principal, quando é terceira pessoa do singular. Tudo bem? How often do you talk to your friends? Com que frequência você fala? Você conversa com seus amigos? E aí aqui temos vários xizinhos mostrando que a frequência é always. Né? Ou então aqui no caso, a gente está falando de dias, então pode dizer every day. I talk to my friends every day. Eu falo ou converso com os meus amigos ou amigas. Every day. Todo dia, every day separado. Muito bem, a palavra separada. Existe every day junto, só que não é o caso aqui. Muito bem? How often do you travel on vacation? Tá faltando o meu sujeito aqui que é you. How often do you travel? Vou fazer melhor. How often do you travel on vacation? Certo? Então temos aqui com que frequência você viaja nas férias. Temos aí aquelas frequências que nós aprendemos na nossa aula. A primeira vai ser always, que ela engloba, né, 100%, que é sempre, always, sempre. Próxima, usually. Usually, ela já vai ser um pouco menos, mas é geralmente, habitualmente, certo? A próxima, often, que é o quê? Frequentemente, muitas vezes. Afinal de contas, a gente usa aqui para fazer pergunta com que frequência, how often. Portanto, often é frequentemente.
muitas vezes. Sometimes, de vez em quando. Sometimes yes, de vez em quando sim. Sometimes no, de vez em quando não. Never, nunca. Então temos as frases agora. I always travel on vacation. Eu sempre viajo nas férias, né? Quem me dera pudesse fazer isso. Você, what about you, student? Do you always travel on vacation? Você sempre viaja nas férias? I usually travel on vacation. Eu geralmente viajo nas férias. I often travel on vacation. Eu frequentemente, muitas vezes, viajo nas férias. I sometimes travel on vacation. Eu, às vezes, viajo, né? Viajo nas férias. E I never travel on vacations. Eu nunca viajo nas férias. Muito bem? Aí sim, vamos lá para a nossa aula, aliás, para a nossa aula não, para a questão do health habits, né, dos hábitos saudáveis. A gente ainda está na questão do how often, de frequência. Então, olha só, a gente viu essa questão do always, usually, often, sometimes, never. Tenho certeza que todo mundo já sabe tradução, já sabe a questão. Se o always está aqui, é porque, assim, é de 100%, 90%, 80%, aí 50%, e vai diminuindo, tá entendendo? Aí temos aqui a pergunta, how often do you travel with your friends? Com que frequência você viaja com seus amigos? How often do you eat salads? Com que frequência você come saladas? E aí as outras expressões que a gente viu foram essas aqui. Once a day, uma vez ao dia. Twice a week, uma vez na semana. E aí essa questão do a day ou a week, você vai mudando. Por exemplo, se eu quero falar once a week, uma vez na semana, então once a week. Então eu vou mudando. A frequência mesmo são essas palavrinhas que estão aqui na frente. Então, once é uma vez, certo? Twice, duas vezes. Quando eu quero falar de 3 vezes em diante, eu já vou falar o quê? O número 3, 4 ou 5. Ou seja, 3 times, 4 times, 3 vezes, 4 vezes, o quê? A day, por dia, né? No dia. A week, na semana, muito bem? Every day, todo dia. Hardly ever. Aí o hardly ever, ele já é diferente do meu everyday. O hardly ever tem uma frequência menor, que é quase nunca. Lembra? Então é isso. Uma vez, once. Twice, duas vezes. Quando você quer falar 3, 4, você vai usar os numerais mesmo. E aí vai indo. Muito bem? Na aula 23.1, a gente falou sobre essas questões aí. Vamos ver sobre should, para pedir conselhos. Temos aí o How do you feel today? Como você se sente hoje? I don't feel very well. Não me sinto muito bem. My body aches. Meu corpo tá todo dolorido. I don't feel very well. Meu corpo dói. My body aches. Que vem do verbo to ache. Tem esse S aqui, essa flexão, porque eu estou falando de terceira pessoa do singular. Meu corpo é terceira pessoa do singular, né? É algo, é só uma coisa, é algo. Então é representado pelo it, né? It aches. What ache? Né? O que dói aí? My body, meu corpo. Certo? E aí eu tenho a questão desse carinha falando sobre a dor de cabeça e pedindo um conselho usando o meu verbo auxiliar should. Então ele tá ali com uma terrible headache. E ele fala, I have a terrible headache. Eu tenho uma cabeça, não, eu tô com uma dor de cabeça terrível. What should I do? O que eu devo fazer? Então a gente viu que o should, ele também é usado para pedir conselhos. Não somente para pedir conselhos, mas aqui nessa aula o foco é nisso, para pedir conselhos. Então, o que eu deveria, o que eu devo fazer? What should I do?
E aí tem a resposta, alguém vai lá e fala, you should take a painkiller. Você deveria o quê? Tomar aí um analgésico, painkiller. Ele, na verdade, seria esse matador da dor, né? Pain é dor e o killer é o quê? O matador. Então, é o nosso analgésico. You should take a painkiller. Você deveria tomar um analgésico. É you should. Ele vem assim, né? Nas frases afirmativas, depois do meu pronome pessoal. Depois não, depois do meu pronome pessoal, certo? E antes do verbo, que tem um outro verbo para acompanhar ele. Porque o verbo modal ele também acompanha outro verbo. E esse outro verbo, que é o take, ele vem na sua forma base sem o to, né? Porque o take ele vem do verbo to take. Ele foi lá para lá com a forma base sem o to e ele não é conjugado. Portanto, é que ó, você deve tomar, né? Tomar, não está conjugado, um analgésico. E o should é usado para qualquer pronome pessoal, tá, gente? I should take a painkiller. He should take a painkiller. She should take a painkiller e assim por diante. Look at those guys! Olha para esses garotinhos aí, eles estão bem mal, né? O que eles têm? A pessoa fala, my kids have a cold. What should they do? Ou seja, as crianças dessa pessoa, ela fala, meus filhos ou my kids, porque kids é criança, é muito comum chamar os filhos de kids, inclusive quando eles já são adultos, tá? É um costume. Então, my kids have a cold, what should they do? O que eles deveriam fazer? A pessoa fala, they should get some vitamin C. Ele deveria tomar, uma vitamina, já passei, tomar vitamina C. Podemos usar o should para pedir conselhos em inglês, como a gente já viu, né? What should I do? O que eu devo fazer? Usando o pronome interrogativo antes do meu verbo modal should, que significa devo, dever, né? Dependendo do pronome pessoal. Você vai mudando. Depois o nosso pronome pessoal, para fazer a pergunta, o should passa na frente do pronome pessoal, mas se você precisar de pronome interrogativo, o pronome interrogativo vem antes, como vocês já sabem disso. What should we do? Que nós deveríamos fazer ou nós devemos fazer. What do you think I should do? O que você acha que devo fazer? Aqui nessa estrutura é uma pergunta que diz assim, what do you think? Usando o simple present, o que você acha I should do, que eu devo fazer. E aqui a estrutura do I should do, como se estivesse na afirmativa e não na pergunta, porque a pergunta mesmo é essa aqui. What do you think I should do? Na próxima aula a gente viu sobre essa questão do present continuous. What are the kids doing? O que as crianças estão fazendo? They are studying. Eles estão estudando. Are they paying attention? Eles estão prestando atenção. Are they participating of the class? Eles estão participando da aula. Are they reading a book? Eles estão lendo um livro. Então, olha só, vocês lembram lá que para fazer o present continuous, eu vou até para o próximo slide que está melhor. Para fazer o present continuous, você precisa usar esse nosso ing. Lembra lá das regras? Regra com o verbo que termina com o e, o que acontece? Você tira o e e acrescenta o ing. Verbo das regras que termina com CVC, você vai dobrar a última consoante para acrescentar ing. Regra geral, você só acrescenta o ing. Então, você no present continuous é aquela o quê? Aquela ação que está em andamento, em progressão. Você sempre vai usar o verbo to be. Ou vai ser o verbo to be are, ou vai ser o verbo to be am. São três, né? Então, vai ser o are, ou am, ou is. Então, um desses três aí, certo? Short answers, para falar do present continuous, você vai usar yes, I am, ou no, I'm not, certo? Caso sua pergunta seja para você e você responde yes, I am, no, I'm not. Are you studying now? Você está estudando agora? Yes, I am. Se você não está, no, I'm not. Não, eu não estou. I'm taking notes. Eu estou tomando nota. I'm studying. Estou estudando. I'm paying attention. Eu estou prestando atenção. Short answers são esses aqui, respostas curtas. Are they paying attention? Yes, they are, né? Como eu acabei de falar lá para vocês. Muito bem, present continuous é bem fácil, tenho certeza que todo mundo aprendeu, não é possível, você está aqui por algum motivo que não é o present continuous. Olha aí, hora de recuperar, vamos fazer as atividades que o tempo é curto, tem um texto aí,
Everybody should travel. I want to travel. Vou começar a ler o texto para depois ler a alternativa, porque o tempo está curto, tá? Everybody should travel, ou seja, todo mundo deveria viajar, muito bem? E aí eu tenho aí o texto, bora lá. Ou todos deveriam viajar. I want to travel the world. Eu queria viajar o mundo. Todos deveriam viajar. Everybody should travel. Your friends, your family, você, seus amigos, sua família, your colleagues. It is never too late to hit the road on a life-changing adventure. Nunca é tarde para pegar a estrada, tarde demais para pegar a estrada em uma aventura de mudança de vida. Traveling is something that people are doing a lot at this time of the year. Ou seja, viajar é algo que as pessoas estão fazendo bastante nesta época do ano. It is very difficult to avoid the need to travel. É muito difícil você evitar a necessidade de viajar. People often enjoy traveling abroad during their summer or winter vacation. Ou seja, as pessoas geralmente gostam de viajar para o exterior, traveling abroad. Para o exterior, durante as férias de verão ou inverno. Mas para algumas pessoas, but for some people, traveling is not fun at all. Viajar não é nada divertido because of travel sickness. Por causa do quê? Da questão do enjoo. Especially during long distance trips. Especialmente durante viagens de longa distância. This means that they become very sick every time they travel. Isso significa que ficam muito doentes cada vez que viajam. Então, olha aí, já tem até resposta. Olha só que doideira, já tem até resposta. Após a leitura do texto, podemos inferir que a ideia central é faltou animação aqui. Mas tudo bem, a gente já sabe. Argumentar sobre a necessidade de viagens e citar o mal-estar de algumas pessoas ao viajar. Não podia ser viagens de férias de fim de ano escolar, não era isso. Como viajar de avião, não estava falando de avião. Escrever a profissão de piloto de avião, muito menos. Escrever uma viagem, também não estava escrevendo. E sim, argumentar sobre a necessidade de viajar, de viagens, como as pessoas têm necessidade, e citar o mal-estar para algumas pessoas ao viajar, porque nem para todo mundo viajar é algo tão bacana assim. Estranho, mas é verdade. Questão 2, a frase traveling is something that people are doing a lot at this time of year indica uma ação que? Então presta atenção aqui numa coisa. A ação, essa aqui, doing, certo? Não confunda com traveling. Traveling tá com ing e inclusive também é um verbo, mas aqui tá com a ideia de substantivo, né? Viajar, a questão de viajar é algo que as pessoas estão fazendo bastante this time of the year, ou seja, nesse período do ano, né? E aí o que acontece? Aconteceu no passado? Não. Ocorrerá no futuro? Também não. Expressa hábito e frequência? Não. Expressa arrependimento? Muito menos. Por que está ocorrendo agora? Por que essa resposta, gente? Porque eu estou falando aqui do ING, certo? Nem sempre o ING tem a ver com essa questão de uma ação em progressão, mas aqui o foco é justamente no meu ing do meu verbo to do, que está aqui, certo? Então, pessoas estão fazendo. Então, é algo que está ocorrendo agora, nesse momento, pessoas viajando, enfim, e assim por diante. Certo? Então, ele está falando desta ação aqui. Beleza? Não confunda com traveling. Vamos na 3, o texto informa a frequência que gente, está respondido já, não sei como, mas tudo bem. O texto informa a frequência que as pessoas gostam de viajar durante as férias de verão ou inverno, na frase people often enjoy traveling abroad during their summer ou winter vacation. O advérbio de frequência often significa o quê? Tá a resposta aí, mas eu tenho certeza que todo mundo já sabia que era o meu frequentemente. Sempre é always, nunca é never, às vezes é sometimes.
certo? Então, o frequentemente é o nosso often. Então, todo mundo lembra que você, quando fala how often, é aquela questão do frequentemente, beleza? Então, só poderia ser nossa resposta, que já está aí, inclusive, né? Não deveria estar, mas está aí e tudo bem, certo? E o normalmente é o nosso usually. Então, a questão 4 e a última, para algumas pessoas viajar não é nada divertido, pois estas se sentem muito mal, principalmente em viagens longas. Imagine que você sofre de travel sickness. Como pediria ajuda? Tá a resposta aqui? Porque esse meu computador deu uma travada e acabou tirando todas as minhas animações. Mas todo mundo iria marcar isso aqui, eu tenho certeza. Todos começam com I feel, que eu me sinto o quê? Sick, que é doente. Quando, when. Né? Todos têm I travel. I feel sick when I travel. Tá tudo certo. Mas o que mudaria aqui o final? Essa hora de você pedir ajuda. Como é que você usaria a estrutura do should? Lembra lá, se você está usando o pronome interrogativo, ele vem antes. E depois do pronome interrogativo, você vai ter que usar o verbo modal, que é o verbo should. Certo? Então, what I should tá errado, porque aí não seria uma pergunta. What should I? Tá quase, mas tá precisando do meu verbo lá no final, que é justamente essa última aqui, ó. Tá quase. What should I do? Esse nem pensar. Esse aqui, what I should do, não, porque o should deveria vir na frente do pronome pessoal, portanto a resposta certa é a letra E. What should I do? O que eu devo fazer? Pronome interrogativo, verbo modal should, pronome pessoal e o verbo principal, certo? Que é o do, que eu devo fazer. Essas são as nossas referências e chegou o seu momento da avaliação de recuperação. Eu desejo muito luck para quem não estudou e good test para quem estudou. See ya!